Oi, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco. Meu canal é Possível Sair da Caverna. Desde o pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, de certa forma criticando, ironizando e até diminuindo a importância da quarentena, cresceu na sociedade uma facção que vem defendendo a fala do presidente. E, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, chegou a fazer grandes manifestações de rua, com carreata, ontem, na sexta-feira. São empresários, microempresários ou simplesmente pessoas diretamente ligadas ao comércio que entendem que é fundamental para que a economia brasileira mais tarde não venha a sofrer demais, nesse momento tentar de alguma forma restringir, limitar, até mesmo suspender a quarentena, essa estratégia de evitar aglomeração social para não permitir uma explosão do contágio do Covid-19. Eu não sou empresário, longe disso, eu sou um professor. Eu não sou empresário nem microempresário, então falar é fácil. O que se tem naquilo que é o discurso dessas pessoas que vão ao encontro do presidente, que me leva a hoje duvidar se aquela fala do presidente foi tão inconsequente e irresponsável, se ela não tinha, como me parece hoje ter, um aspecto ideológico político muito bem definido, é de que a economia precisa se recuperar, a economia precisa retomar, ou a situação do Brasil vai ficar muito mais grave do que já estava antes mesmo do Covid, da quarentena, porque antes mesmo, se vocês lembram bem, se discutia o tal do PIBinho, como o Produto Interno Bruto brasileiro tinha sido pequeno e como a previsão para este ano não era boa. Então não foi a quarentena que criou essa situação, mas a quarentena vai ampliar a situação anterior. Eu penso que são argumentos, para quem está envolvido na área, muito plausíveis. Eu não vou dizer que as pessoas estão erradas, não vou chamá-las de cretinas, nem de outros conceitos que possam surgir por aí. Mas tem um outro lado. É o lado que eu, como professor, me coloco muito mais simpático, muito mais próximo, que é o fato de que a vida, ela realmente não tem preço. Mesmo que se possa saber hoje que a nossa situação econômica, mais tarde, com a extensão da quarentena, vai se tornar mais difícil, o Brasil não tem 2 trilhões de dólares para investir na sua economia como os Estados Unidos, o custo da vida humana é um custo que não tem preço. Realmente a frase parece até estúpida, economia se recupera, vida não. Mesmo em sessão espírita não adianta, uma vez morto, não adianta, está morto. E a situação é que no Brasil as pessoas ainda têm resistência, uma resistência muito grande em relação à quarentena. A gente observa que os bairros que são mostrados pelos principais meios de comunicação, tradicionalmente, são bairros que não são de periferia. A periferia nunca parou. Ela pode ter tentado, sim, diminuir a sua velocidade de aglomeração, porque as pessoas que trabalham no centro, como empregadas domésticas ou mesmo na construção civil, não tiveram mais esse emprego porque os patrões fizeram e estão em quarentena. Mas a periferia, as periferias não pararam. E o resultado é que uma série de pessoas, como empregadas domésticas, como diaristas, tiveram uma situação difícil de enfrentar. Fazer quarentena sem dinheiro é impossível. Fazer quarentena com dinheiro gera transtorno psicossocial. Fazer quarentena sem dinheiro é fome, é crise de sobrevivência. E continuaram tentando fazer algum tipo de atividade dentro da periferia. Sabe-se que o período de manifestação dessa doença, a Covid-19, são de 14 a 15 dias. Então, muita gente pode estar neste momento infectado, mas vai aparentar os sintomas efetivos daqui a 14, 15 dias, ou 10 dias, 13 dias, 8 dias. Se a quarentena for quebrada, essa taxa de crescimento no Brasil, que hoje é de mais de 3 mil infectados e 92 óbitos, pode explodir. Pode não explodir? Pode não explodir. Mas se não puder explodir e não explodir, bom, foi uma atitude cidadã que o Brasil, acompanhando 179 países do mundo, adotou. Agora, se explodir, todos os políticos que ficaram reféns à pressão dos empresários serão responsáveis. E todos os empresários que, com as suas justificativas, que são justificativas legais, mas não legítimas, vão ter que também assumir a sua cota de responsabilidade. Hoje, o prefeito de Passo Fundo,
Ele declarou, Passo Fundo é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, ele declarou que ficou preocupado com a mudança do decreto do governador Eduardo Leite, que flexibiliza para os municípios a questão da quarentena. E ele foi claro na sua preocupação. Se explodir isto agora, uma contaminação generalizada, é para Passo Fundo que a maioria das cidades ali ao redor vão enviar os seus doentes, e Passo Fundo não vai ter condições de suportar tudo isso. Então, nós já estamos numa condição difícil, mas estamos numa condição melhor do que cento e poucos países no que diz respeito ao efeito drástico do Covid-19. Por que não suportar um pouco mais? Por que não suportar um pouco mais? É óbvio que é um ano eleitoral. É óbvio que os interesses todos estão em volta desse momento. Mas a vida, vale mais do que. Eu tenho medo do que vou dizer porque parece um discurso que tanta gente não entende, mas a vida vale mais do que capital. A vida vale mais do que disputas ideológicas. A vida vale mais do que ideologia. A vida vale por simplesmente ser vida. E nesse momento, a gente está ainda não entrando no pico. Todas as nossas autoridades sanitárias, todas as nossas autoridades médicas, que sabem muito mais do que eu, afirmam que nós entraremos no pico se aquilo que é a quarentena nesse momento for relaxada. Talvez a gente tenha que fazer a mesma coisa que o prefeito de Milão, pedir desculpa pelo fato de ter feito a quarentena, relaxado a quarentena e depois explodido o número de infectados e de mortos a ponto de não ter onde enterrar essas pessoas. Então, é importante a quarentena? É. É importante a economia? É. Mas nesse momento a gente tem que tomar um caminho. Para mim, que não sou empresário, fica muito fácil para eu assumir a posição e dizer fico com a vida. Mas é a condição que eu tenho de cidadão. Fico com a vida. Penso que é perigoso, nesse momento, de alguma forma, diminuir a força da quarentena. Um abraço, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco. Meu canal É Possível Sair da Caverna. Até mais.